Olá, amados, paz do Senhor. Estamos aqui hoje na nossa aula, de escola bíblica. Tem sido um tempo muito precioso para as nossas vidas e nesse período temos estudado o livro de Ruth. Na semana passada, nós falamos sobre a questão quando acaba até mesmo a esperança, quando a crise ela é maior do que a esperança. E hoje nós vamos continuar falando a respeito do livro de Ruth, e nós vamos falar que em meio às crises sempre surge uma esperança. Então queria convidar você a pegar a sua Bíblia, aqueles que tiverem a revista, a classe de jovens da nossa igreja, então que tiverem a revista para estarem acompanhando. A gente está aí na lição de número 13, Ruth ressurge a esperança. Amém? Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus, para que o Espírito Santo venha conduzir a nossa aula, essa ministração, segundo a vontade e o querer dele. Paizinho querido e amado, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, e nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos ensinar, venha nos orientar, que o teu Espírito Santo venha confrontar o nosso coração, Pai, para que a gente possa ser transformado, Deus, a cada dia, pelo entendimento que nós temos da tua palavra, Pai. Senhor, esteja com cada um, Senhor, que assiste essa aula, Pai. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Essa oração, Pai, que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, então lemos, o primeiro capítulo de Ruth. A história de Ruth, eu vou relembrar só um pedacinho. É a história de uma família, que era a família de Elimeleque. Então eles saem do povo de Israel, do meio do povo, por causa de uma fome que havia sido instalada ali naquele local. E Elimeleque pega então a sua família e vai para a terra de Moabe, e vai viver ali para tentar uma nova vida ali naquela cidade. Só que aquilo que seria para trazer, uma esperança ao coração daquelas pessoas, na verdade tinha cheiro de morte. E aí Elimeleque, então, ele vem a morrer ali naquela cidade. Noemi, que era sua esposa, ela continuou morando ali com seus 2 filhos e as suas 2 noras, que eram mulheres moabitas, com as quais eles tinham casado, que era Orfa e Ruth, que dá nome ao livro. E depois de um determinado período, os 2 filhos de Noemi também vêm a falecer, e aí ela fica sozinha, com as suas 2 noras, sem ter como se sustentar, sem ter como viver, e ela não via mais esperança. Só que nós vamos entrar na nossa aula hoje dizendo que em meio às crises, sim, surge uma esperança. Então, a cidade que estava passando por uma fome, agora ela recebe uma boa nova, uma boa notícia de que essa fome acabou. Então, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, enquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, em meio a todo aquele caos, chega uma boa notícia, até Moabe, dizendo que Deus havia visitado o povo em Belém e que agora sim, então, a fome tinha acabado, E aí nós vamos observar que Noemi, então, ela cria uma estratégia. Ela, então, resolve voltar, então, para Belém, junto com as suas 2 noras. E, inicialmente, as 2 estavam dispostas a irem com Noemi para a terra de Belém. Mas o que acontece é que no meio do caminho, Noemi, então, ela resolve tomar uma outra decisão. Então, lá no capítulo 1 ainda, no versículo 15, Noemi diz assim para suas noras: 15 ainda não.
no capítulo 1, versículo 11, que diz assim: Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que tu ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Então, Noemi resolve tomar uma decisão de falar para aquelas duas mulheres voltarem então para Moabe e ficarem ali junto com a sua família, né? E ela disse: eu não tenho mais filhos para que vocês possam se casar. Quando Noemi ela fala isso, ela está citando a lei do levirato, que nós já estudamos em aulas anteriores, que era uma lei, né, que caso o homem morresse, então aquelas mulheres que ficaram viúvas iriam se casar com os seus irmãos. Só que Noemi, ela não via mais esperança, porque Noemi ela já estava de idade avançada e ela sabia que ela não poderia então ter filhos para que aquelas mulheres então pudessem se casar com esse filho. Que na verdade ainda ela teria que arrumar um marido, ela teria que engravidar, essa criança nascer, né, virar adulto para que então elas duas pudessem se casar. Então, quando ela fala a respeito disso, ela está fazendo uma referência à lei do levirato que nós já estudamos. E ela disse: ide embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Noemi, ela não via mais esperança, né? Ela resolve tomar uma decisão, mas na verdade a decisão agora caberia às suas duas noras, que era Ruth e Orfa. Mas embora elas tivessem então que tomar essa decisão, o que eu gostaria de chamar nossa atenção nesse momento é a posição de Noemi, a posição que Noemi então ela toma diante dessa situação. Primeiro, eu quero mostrar que essa postura de Noemi, ela tem muito a nos ensinar, né? Noemi, ela estava ali voltando para sua terra com duas noras, eram 3 mulheres então, né, para sobreviver àquela situação. Mas Noemi, ela conseguiu visualizar, né, a esperança na sua volta até Belém. Ou seja, a crise não a tornou insensível acerca do que Deus estava fazendo. Ela sabia que a fome em Belém havia acabado por providência de Deus, porque Deus continuava cuidando do seu povo. Então ela creu que a informação de que Deus havia trazido providência para a sua terra era verdade. A crise havia lhe tirado tudo, menos a fé de que Deus ainda faz milagres. As crises, elas tendem, né, a provocar um esfriamento espiritual dentro do nosso coração, né? E faz até mesmo com que a nossa fé, né, no que diz respeito ao que Deus pode fazer, venha se esfriar. Só que, no entanto, nós precisamos crer que, embora possamos estar passando por um mau momento, Deus continua sendo Deus. Então, que os teus ouvidos estejam sensíveis ao observar Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para que mesmo em meio à crise nós possamos visualizar Deus trabalhando na nossa vida em favor de cada um de nós. Os nossos olhos, né, os nossos sentimentos não podem fazer com que a nossa fé seja bloqueada, com que a nossa fé seja esfriada por causa daquela situação. O que nós precisamos entender é que Deus nunca perde o controle. Então, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, em meio à crise, que você esteja sensível ao ouvir a palavra de Deus, com os teus olhos espirituais abertos para enxergar a ação de Deus em teu favor no momento de crise. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Noemi. A segunda coisa é que, embora Noemi estivesse naquela situação, né, ela teve sensibilidade para ver o agir de Deus e ela não ficou sentada esperando a situação dela se modificar. Ela então se levanta
e vai em direção ao milagre. E nós vamos observar que Deus fez um grande milagre na vida de Noemi e também da sua nora Ruth. Então, essas perdas, né, que acontecem nas nossas vidas, que aconteceu na vida de Noemi, né, não podem roubar a nossa capacidade de reagir. Nós não podemos ficar parados, né, esperando, né, com que aquela situação se modifique. Nós precisamos agir para que aquela situação se modifique. Então nós entregamos nas mãos do Senhor, nós confiamos que Deus está agindo, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Noemi entendeu isso. Então ela se levanta, né? E em meio a todo aquele caos que estava a sua vida, ela não entregou os pontos. Ela confiou, ela se levantou, ela partiu para Belém e ela tinha certeza que o Deus que estava cuidando de todas as coisas poderia mudar a história dela em Belém se ele quisesse. Então nós precisamos entender isso. Vai em direção ao teu milagre. Busque o teu milagre. Tenha certeza que Deus está cuidando de tudo e que no final de todo esse caos, de toda essa crise, você foi em direção ao milagre e Deus fez a parte dele. Faça a sua parte. Busque o milagre sempre na sua vida. Então nós vamos observar que a palavra de Deus, né, ela nos desafia hoje a romper com todo estado de prostração e nos levantarmos para partirmos em direção ao milagre. Toda essa situação de prostração que faz com que você paralise, que faz com que você ache que essa situação ela não tem jeito, ela precisa hoje cair por terra. Você precisa entender que por maior que seja a sua dor, vale a pena crer que ainda há um futuro para você. Por isso, mesmo que você esteja ferido, mesmo que você esteja machucado, mesmo que você esteja magoado, né? Mesmo que você esteja traumatizado com essa situação e não tenha força, se levanta. Não por você mesmo, mas por você saber que é Deus que te sustenta, mas que Ele está olhando a tua ação, esperando você dar o primeiro passo para que Ele então faça a parte dele. Creia nessa palavra. Então, entenda que é necessário você ir em direção ao milagre. A despeito dessa crise, desse caos, desse problema, de toda essa situação, Deus está trabalhando. É importante a gente entender isso para que a gente entenda que essas situações elas não podem nos paralisar, porque o Deus que nós servimos, Ele está à nossa frente. Ele não perdeu o controle de nada, principalmente da sua vida e da minha vida, da vida dos seus filhos, daqueles que entregam a direção do barco nas mãos de Deus. Ele não perde o controle. Então, ainda que tudo pareça perdido, sempre vai ter uma luz no fim do túnel. Não fica achando que aquele momento é só um momento de escuridão e trevas. Não, em meio a essas trevas há uma luz. E essa luz se chama Jesus Cristo. O que você precisa ter é a sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo e uma vez percebendo, você caminhar em direção a Ele. O que nós percebemos é que hoje existem muitas pessoas que ficam ali naquela situação de fracasso. Parece que celebrando eternamente a dor e o fracasso que chegou então ali a vida dela. O que acaba acontecendo? Ela fica colecionando ali feridas, mágoas, tristezas, como se fosse galardão, né? E tornam-se tão amargas, né, dentro dela, que elas acabam não percebendo que o tempo de luto acabou e que chegou o momento de reagir. Então, hoje, o que Deus traz ao nosso coração é uma palavra de esperança, onde Ele diz: ande, levante-se do chão, erga a sua cabeça e prossiga para o alvo do teu milagre. É isso que Deus quer trazer ao nosso coração hoje. Então, tão importante quanto o começo é o recomeço.
Deus quer recomeçar uma nova história na tua vida. Deus quer recomeçar uma nova história no teu ministério, no teu casamento, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Deus quer recomeçar uma nova história. Ele tá com uma folhinha em branca prontinha para escrever essa nova história. Então esquece o passado. Deixa o passado lá no passado. Porque há tempo da gente chorar, sim. Há tempo da gente prantear, há tempo da gente se entristecer, sim, há tempo. E esse tempo ele realmente é necessário para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que coloque para fora aquilo que está dentro, para não ficar ali amargurado, né? Nessa tristeza interna. No entanto, o que nós precisamos entender é que, como Noemi, nós precisamos considerar o que sobrou. E aí, a partir disso que sobrou, eu entender que a perda ela pode ter sido grande, sim, mas nós estamos vivos. E então, enquanto estamos vivos, sim, há esperança. E a esperança é Jesus Cristo na nossa vida. Porque é Ele que batalha por cada um de nós. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que vai como um general na frente da batalha, guerreando em favor da nossa vida. Então, tudo que ficou para trás, ficou para trás. E agora, Deus vai determinar sobre a nossa vida, vida nova, vida cheia da presença de Deus, vida cheia de alegria, porque Ele vai trocar toda tristeza por alegria. Então, você precisa se levantar, precisa reagir e crer, como Noemi creu, que Deus, sim, pode escrever uma nova história. Então, nós vamos terminar a nossa aula aqui. E na semana que vem, nós vamos falar sobre as questões de decisões que Ruth e Orfa, então, tomaram, né? E que fizeram toda a diferença na sua história. Essa história de Ruth é uma palavra que mexe muito com o meu coração. E eu tenho certeza, né, que o Deus que escreve uma nova história, escreveu na minha vida, Ele pode escrever uma nova história na vida de cada um de vocês. Amém? Então, que Deus abençoe. Assistam a aula, aqueles que vão para o encontro, né, da nossa aula, né, no amanhã à noite, né, na terça-feira à noite. Vai ser um tempo muito precioso para que a gente possa estar ali falando, né, e aprendendo uns com os outros mais a respeito da história de Ruth e de Noemi. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos estar orando, então, encerrando a nossa aula. Paizinho, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela traz esperança, Senhor, ao nosso coração. Ela preenche, Deus, o nosso coração do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor. Porque então nós percebemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Que o Senhor, Deus, está zelando, Senhor, por cada um de nós. E nós só podemos Te agradecer, Senhor, que essa palavra encha de esperança, Senhor, as nossas vidas, Pai. E que a gente se levante do chão hoje, Senhor, para que a gente possa ir em direção ao nosso milagre que o Senhor já preparou para cada um de nós. Meu Deus, muito obrigada por essa palavra. É isso que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.